Não? Ah, tá gravando, saco. Odeio gravação. Perdoe. Primeiro, é óbvio que para nós da geração jovem, né, é uma situação muito difícil emocionalmente, né? E estar aqui com minha amiga, né? Você sabe que na vida nós temos um cadinho de amigos, né? Mas é interessante que esses amigos e amigas, eles, independente do lugar, né, que a gente esteja, essa amizade ela vai se permanecendo, sendo leal com os valores claros daquilo que o Marx assinalava nos manuscritos, né? Que se queres reciprocidade por amor, troque por amor. Se quiseres reciprocidade por confiança, troque por confiança. Então, a lealdade tem sido assim. Desde quando o Chazin foi para Moçambique, desde quando a Esther foi para Paraíba, depois para Minas, nós ficamos muito tempo afastados fisicamente, mas não emocionalmente, né? E vocês viram, eu também nem lembrava mais dessas fotos, né, imagens e tal. E se o Berriel tivesse aqui, eu tiraria o maior sarro dele, né? Porque nós construímos uma entidade com o PCdoB, chamado CEDIMO, que era quando houve a Revolução Moçambicana. Nós fomos convidados para ir para lá. Eu não fui aprovado como professor, eu fui aprovado como músico. E eu iria participar, junto com Martinho Lutero, como que a gente tentaria compreender a música shopping, que é uma música das comunidades, né, de Moçambique. E o Martinho Lutero foi para lá, e eu iria depois, e depois ele foi de Moçambique para a Itália e regeu a Orquestra de Câmara de Milano. Olha onde o cara foi parar. E nós, e o Berriel, que se ele estivesse aqui sentado, ele está infelizmente adoentado. O Berriel, o que ele fez para ir para Moçambique? A Cida, minha esposa, e a Rosa, a esposa dele à época, tinham sido escolhidas, né? E nós iríamos, junto com o Chazin, criar um instituto. Tanto é que o Chazin tinha comprado muitos livros portugueses, moçambicanos, me fez ler a obra inteira do Amílcar Cabral, Frantz Fanon, né? Eu me tornei especialista de África num dado momento, porque eu acreditava que a gente ia morar lá, mesmo numa guerra contra-revolucionária, porque a Frente de Libertação de Moçambique estava no poder e os bombardeios eram constantes. E nós iríamos também para o bombardeio, quer dizer, era uma postura que poucas pessoas desconhecem, que o Chazin foi para lá sabendo disso, e levando filhos, né, e foi com a Rana. Então, quer dizer que quando nós pretendíamos ir para lá, o meu amigo Berriel simplesmente vendeu tudo. Vendeu geladeira, fogão, ficou só com uma mala e com calçados para andar na floresta. Foi para onde ele trabalhava, chamou o diretor e mandou o diretor para aquele lugar. Aí o cara, fora. Já o mandou embora. Foi na outra escola, mandou para casa do chapéu. Aí vem a carta do Chazin: pessoal, bombardearam aqui, onde vocês iam ficar não existe mais. E agora não sabemos que buraco vamos meter. Então, está suspensa por enquanto o instituto e tudo que a gente iria fazer por lá. Acontece que aqui no Brasil explode as greves do ABC, né? E nós tínhamos criado com a Esther e o Berriel uma revista que depois ela adquiriu, o Barsotti trouxe o nome, né, da Ensaio, e nós criamos uma revista, e essa revista já trazia um texto do Chazin, porque a Cida mandava todos os jornais para Moçambique, todos, que vocês podem imaginar. Ela trabalhava junto com um amigo nosso, num centro do PCB, de catálogo de jornais. O Sergião, acho que o Maurício deve... Cadê o Maurício? Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes, né, você deve ter conhecido. E eles mandavam todos os materiais para o Chazin. O Chazin fez um belo texto sobre as máquinas param, germina a democracia. Obviamente, essa democracia que germinava não era burguesa. Era uma germinação do trabalho, de uma perspectiva do trabalho,
E o Chazin, lá em Moçambique, começa a, de certa forma, se afastar de uma posição da transição para aquela da dupla transição, e a qual que nós nos mantivemos por um tempo, defendendo uma revolução que ela não seria brasileira, mas ela seria na Argentina, no México, né? havendo, portanto, a necessidade de uma ampliação e de uma criação de uma internacional. Quer dizer, então a gente, e lembrando do Marx, quando uma internacional está criada, os partidos se tornam reacionários, desnecessários, né? Isso aqui, a gente tinha um amigo que defendia isso também, que era o Maurício Strattenberg, que era o maior amigo do Chazin. Tanto é que quando criaram uma série de besteiróis aqui na PUC, que a gente queria cooptar para ensaio o Maurício, a gente morria da risada, porque o Maurício participava das nossas reuniões de grupo, mas jamais houve em nenhum momento essa contradita, né, de uma pretensão absurda. Mas foi na casa do Chazin que eu o conheci, desculpe, não estou falando do texto, viu? Posso? Você me permite? Minha amiga? Né? Pode? Não sabe? Olha, não sabe. A comissão organizadora. O comissão. Cadê o Claudinei? Quem manda e-mail é o Claudinei. Jamais. Bom, eu estava só dizendo isso, que quando eu conheci o Chazin, eu não o conheci por ser aluno dele, né? No primeiro ano, a gente já estudava Platão, Aristóteles, quer dizer, os gregos, a filosofia medieval, passava pelo Renascimento e passava pelo Descartes e Bacon, né? E eu lembro que eu me posicionava pelo Bacon. E o Chazin, discutindo com ele, e o Chazin tinha uma metodologia de dar aula que ele consultava um por um. A gente lia o texto, daí ele falava, o que você achou do texto? E a gente falando, expressava uma posição. Um era idealista, o outro era religioso, e a gente ia falando o que viesse à cabeça. Mas eu fui convidado, na verdade, para ser professor do Ibanez. Então eu fui o primeiro professor de violão do Ibanez. Eu tinha estudado com Olivier Toni para ser maestro, ele que criou a ECA, né? E a música lá na USP. Ele queria que eu fosse para lá. Eu estudei com um alemão chamado Kohlreuter, né, que já me ensinou o dodecafonismo, e com isso eu fui tentando ensinar, porque eu tinha estudado com Isaías Sávio e estudado com Oscar Guerra. Então eu não era um homem me dedicado, ou que iria me dedicar à filosofia, à história, etc. e tal. Mas graças ao Chazin foi ocorrendo uma transformação pessoal, porque eu, de um ser músico, eu era músico de madrugada, tanto é que eu tocava às noites com Johnny Alf, com o Maranhão, depois conheci o jovem Henrique Barnabé com 16, 17 anos, né? E nós montamos um grupo na época, aqui em São Paulo, e obviamente que não era minha destinação deixar de ser músico ou ir para a filosofia, para a sociologia, para a história. E eu fui tentar arquitetura em Santos, e os meus professores falaram para mim, não, cara, teu lugar não é aqui. Você tem que ir para São Paulo estudar na Escola de Sociologia Política. E eu, quando fui para lá, nos anos 73, eu tive aula com Chazin, Maurício Bandeira, Maurício Strattenberg, um menino que era o Ivo Pedro, que depois eu vim saber que era o Rufino, que foi preso, o Joel Rufino, e depois o meu amigo Tota também foi preso, porque assinou um documento que caiu nas mãos, obviamente, do DOPS, e aí esse meu amigo foi preso com o Chico de Oliveira, etc. e tal. E essa história não tem fim, né? De passos e passos que as coisas foram se ajustando até o momento que eu não era do grupo Praxis estudantil, mas o pessoal me cobrava uma postura, seja em sala de aula, seja porque eu sabia, eu estudava bastante, né? E fui me dedicando, até o ponto que o Chazin, quando ele defendeu o integralismo no Plínio Salgado, foi na sociologia política, e ele, quer dizer, eu passei a acompanhar com o professor de música do filho, Ibanez, que hoje é maestro, né? Líder do grupo Câmara, e aí eu comecei a me interessar pelo que eu ouvia na casa deles. E o que eu ouvia era, às vezes, o Antônio Cândido falando, olha, Chazin, eu li teu texto, mas está muito prolixo, está muito isso, está muito aquilo. Aí tinha o Werneck Sodré,
olha, Chazin, então eu fui conhecendo um grupo de pessoas, e quando teve a fundação da Temas, né, que o Chazin que criou, só que na USP saiu um documento que foram 2 pessoas que nem participavam da primeira reunião, e eu fui acompanhando uma história, meio que sem saber que eu estava acompanhando. Porque daí eu acompanhei a fundação da Temas e eu me tornei uma espécie de volante, né? Que nem o Iago está fazendo agora, né? Vendendo revistas. A gente passava... Você não sabe o que a gente fazia. Tanto é que uma vez o PSTU me chamou, quando foi criado, para que ensaio entrasse. E o cara falou, vocês são quantos? 500, 700? E se eu falasse que nós éramos 30, os caras não acreditariam. Porque nós tínhamos editora, nós veiculávamos em todo o Brasil e formavam grupos de estudo pelas ideias, né? Um movimento de ideias. Então, quer dizer que quando eu me aproximei, o Chazin já tinha como projeto a criação de um grupo para estudar o pensamento conservador, o pensamento reacionário brasileiro, coisa que as pessoas hoje, quando veem esse clima do ódio, né? E todo mundo fala, nossa, eu nunca peguei um Brasil dividido entre ódio mais isso. Como que não? Vocês podem imaginar os anos 30 como foram? Vocês podem imaginar o que era a ação integralista, um bando de verdes passando pelas ruas? Vocês podem imaginar o que é na Sé, a 7 de outubro de 34, os caras armados e o Partido Comunista, os trotskistas, os anarquistas se uniram e fizeram uma frente antifascista em 7 de outubro de 34. O ódio era visceral, a tortura era visceral. Quando teve a Aliança Nacional Libertadora em 35, e quando as pessoas foram presas, eles enfiavam um arame no pênis das pessoas, da uretra, e punham um maçarico na ponta. Vamos falar que o Brasil do passado era silencioso? Eu não entendo. Né? Quer dizer, esse desconhecimento histórico é aquele que o Chazin falou. Né? Quer dizer, a baixa espiritualidade atual fez com que milhões votassem no Bolsonaro, sabendo quem ele era. Um cara que em 1999 falou que deveria matar 30 mil. Esse foi o erro do que eles chamam de movimento cívico-militar. Na verdade, é uma ditadura militar que o Chazin chamava de autocracia burguesa bonapartista, e que a outra forma é a autocracia burguesa institucionalizada, que é o que vivemos, que nós não entendemos às vezes que estado que é esse. Mas como a academia ficou presa ao autoritarismo, ficou presa ao totalitarismo, e aqui vocês têm na sala o querido Vitor, que eu estou em falta com ele há 3 séculos, que estudou a Hannah Arendt, e a influência arendtiana é notável. E isso desarma a academia até hoje, pelo irracionalismo, que a história não tem objetividade, tudo é mera interpretação, e que, obviamente, o irracionalismo, a desrazão, predomina mais forte do que antes. Basta ver que não é só a vitória do Bolsonaro, mas é do Trump. Pegue a Turquia, pegue a Grécia, pegue a Hungria hoje. Né? Nós tivemos com o Claudinei, conversou com 2 húngaros que vieram para cá, professores, e eles mostraram que a Hungria atual, né? E isso também o Thomas, né, também falou a mesma coisa da vida nesses lugares. Então, para eu correr um pouco, senão o Rodolfo vai começar a me chutar, a balançar a mesa aqui, o que eu me propus é falar um pouquinho sobre como o Chazin propôs, então, o estudo do integralismo. Nós dividimos um papel a posteriori, porque o Chazin fez um estudo da análise imanente das ideias do Plínio. E no apêndice que ele postou, ele colocou a via colonial, a determinação social, o solo histórico, e a função social, ela não é separada do que as pessoas pensam. Então o Chazin trazia aquilo que nós chamamos do terremoto, né, chaziniano, porque ele afirmava que o integralismo, ontologicamente, não é fascismo. E isso causou um repúdio da academia. Em primeiro lugar, o próprio Gianotti falou para o Chazin: moço, como é que você vai estudar o integralismo do Plínio Salgado? Você não tem que fazer.
vai estudar o Kant, vai estudar o Heidegger, vai estudar o Hegel, né? O Chazin falou, não, nós temos que estudar, isso é uma abertura, não é o estudo do integralismo. O Chazin fez um estudo do Plínio Salgado. E eu queria estudar o Miguel Reale. E o Chazin falou, não, você não tem estatura jurídica, seria interessante você ver o Gustavo Barroso. Então minha tese foi sobre Gustavo Barroso, né? E eu orientei aqui na PUC uma série de outros estudos, e o Pinho, Rodrigo Pinho, que está em Curitiba hoje, ele falou que viria se desse, ele fez o Miguel Reale, porque ele veio do direito, assim como o Rodolfo fez o Alfredo Buzaide, né? E foi descobrindo uma série de coisas, que o Alfredo Buzaide foi integralista, etc. e tal, e participava de uma liga anticomunista mundial, que hoje também perambula por aí nos movimentos liberais do mundo, por favor, não é só estudantil brasileiro. E aí foi que eu me deparei com esta produção, mas era uma produção que deveria estudar como se fosse a ideologia brasileira. Como Marx fez a ideologia alemã, mas mais precisamente, como Lukács fez a destruição da razão. Só que, diferentemente do Lukács, que pegava um texto aqui, dois textos aqui do Nietzsche, um texto aqui do Alfred Weber, do Max Weber, nós teríamos que dar conta de toda a produção intelectual de um autor. E depois de ter feito uns 100 trabalhos, é que nós faríamos uma determinação histórico-social do objeto. Não sei se vocês estão entendendo. Aquele catatal do Plínio Salgado é uma análise imanente do pensamento do Plínio Salgado. E esse pensamento do Plínio Salgado, pela leitura de todos os textos dele, daria os contornos sociais. Porque, segundo o Chazin, a ideologia não é assim. A ideologia é um engodo deliberado que fala uma coisa e as outras coisas não dizem nada. Então o Chazin começa a mostrar para nós a importância e tirando aquela ideia que o integralismo pode ser pior do que o nazismo. Porque o que aconteceu? Quando o Chazin publicou, as pessoas falaram, ele está defendendo o integralismo. Porque ele põe os textos inteiros do Plínio, análise imanente, ele respeita em demasia o Plínio. E na defesa da tese dele, o Antônio Cândido usou essa expressão. Olha, Chazin, se eu balançar o teu livro, muitas páginas cairão da tua tese, né? E talvez seria melhor você fazer uma coisa enxuta. E o Chazin já dizia à época, mas espera, vocês sempre vão me pegar que você não falou aquilo, você não falou aquilo e outro aquilo, né? Então a nossa preocupação foi exagerada, foi levar a saturação à crítica imanente das ideias. Mas lembrando-se que a imanência revela a determinação social, função social e, obviamente, tudo isso passa pela crítica historiográfica e por interlocutores, né? Bom, querido, 10 minutos agora, hein? Olha, o que eu queria mostrar para vocês é que o Chazin, quando começa a desenvolver esse estudo, ele tenta mostrar a partir de uma tese do Marx. E o Marx escreveu, e puxa, isso a gente leu desde esse momento, né, desde os anos 70. E é um texto que só mais tarde eu vim a saber que era uma crítica que o Marx está fazendo aos Narodnik na Rússia, no século XIX. Quer dizer, assim que a Vera Zazulite manda as cartas para ele e fala, Marx, você está sendo lido assim na Rússia. E o Marx escreve, depois de estudar 4 meses em russo, ele escreve em russo para os Narodnik. E diz o seguinte, numa passagem histórica, que o Chazin usava muito. Assim, eventos notavelmente análogos, que porém ocorrem em meios históricos diferentes, conduzem a resultados totalmente distintos. Estudando em separado cada uma dessas formas de evolução e comparando-as depois, pode-se encontrar facilmente a chave desse fenômeno. Nunca, porém, se chegará a isto mediante o passaporte universal de uma teoria histórico-filosófica geral, cuja suprema virtude consiste em ser supra-histórica. Então, Chazin dizia, antes de eu falar o que é o integralismo, eu tenho que estudá-lo, para depois ver se ele é fascista ou não é fascista.
E por que isso? Porque o que o Chazin chamava de analítica convencional dizia, a pegar um deles, por exemplo, que é o Elgio Trindade, que fez um doutorado na França sobre o integralismo, e agora, esse livro que você tem, não, desculpe, esse outro, A Tentação Fascista, ele tinha feito uma série de coletas que ele só publicaria quando o último morresse. E agora saiu no Brasil. Todas as entrevistas que ele fez. Sem os nomes, né? Sem os nomes, não nomeadamente. Né? Então você fica pegando as ideias como ele revelou. Então, o Chazin, ele tenta, isso obviamente a posteriori do estudo que ele fez, mostrar que o Elgio Trindade, ao usar a ideia de mimetismo ideológico, incorria num grande equívoco. O equívoco é como eu posso copiar uma ideologia no estrangeiro e trazê-la para a determinação brasileira, mas sendo que essa ideologia ela é falsificada pelos ideólogos. Quer dizer, como é que eu posso adotar um pensamento como referência externa a mim e que eu possa manipulá-la ideologicamente? Eu sou fascista, mas falo em Cristo. Eu sou nazista, mas falo no nacionalismo brasileiro. Ora, aonde está a determinação histórico-social que isso significa que elas são, como diz o meu amigo Gilberto Vasconcelos, né, que era lucasiano, né, morou por um tempo na minha casa, o Giba, quem conhece lá de Juiz de Fora, depois virou brisolista fanático, varguista fanático, mas ele fez um belo trabalho chamado A Ideologia Curupira. Um trabalho que ele estuda as vertentes do verde-amarelismo, que foi, eu pensei que o Berriel fosse falar isso hoje, a corrente modernista na Semana de Arte Moderna, mas pelo polo reacionário. Tudo bem, tem uma dada postura ideológica, e essa postura ideológica é que o Chazin tenta decifrar. O Giba também, a Marilena Chauí também com a ideia do imaginário integralista, né? E o Elgio Trindade com essa ideia do recurso ao mimetismo ideológico. Quer dizer, você copia um dado fenômeno que é estranho ao seu, mas você copia para adaptá-lo às formas da tua realidade. Bom, então o Chazin, ou como eu vou citar aqui bem rapidinho o meu amigo Giba, ele fala: copiam-se os módulos políticos e culturais da Europa, mas vocifera-se ao mesmo tempo contra o mimetismo, eis a contradição que atormentou os integralistas. Quer dizer, os integralistas têm que falsificar aquilo que eles copiam, né? Então o Chazin vai mostrando, né, e eu pegaria aqui o próprio Antônio Cândido, porque o Antônio Cândido fala que o Chazin faz uma revolução da historiografia, ainda que ele não concorde com o Chazin. E antes de morrer, eu estive com o Antônio Cândido, um pouquinho, quando nós fomos entrevistá-lo sobre Dom Armes. Eu fui com o Paulo, um amigo meu, né, que era o assessor do Dom Armes, e eu retomei o integralismo, e o Cândido falou: não, aquela ideia do Chazin é absurda. Esse é o último Cândido. Mas aqui no livro, no prefácio que ele faz, ele mostra que o Chazin faz uma revolução na historiografia que, mesmo que ele não concorde, ele é obrigado a repensar por inteiro o que foi. E isso é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O Chazin desmonta a historiografia, que não pode mais se sustentar meramente como ela fazia. E isto é levado a um ponto que ele diz: estejamos ou não de acordo com a premissa de Chazin, o integralismo não é um fascismo, o fato é que não será mais possível ver o fenômeno integralista com os mesmos olhos. Então nós estávamos nesse ponto. Ora, e o Chazin só pôde fazer isso porque ele já tinha de antemão o estatuto ontológico. Ele não faria uma crítica tal como ele fez se ele não tivesse esse plano categorial do Marx e do Lukács. Ainda que o Chazin nos dizia que ele não era lucatiano. E eu, quando falo, eu digo que eu não sou lucatiano porque eu não estudo Lukács.
e também sou contrariamente a ele, a visão que ele tinha do leste europeu, da Hungria e do resto, como o próprio Mesaros falou. Bom, o que está a ocorrer então? É que quando o Chazin foi publicado, o Chazin abria com a seguinte expressão: há que sentenciá-los, os integralistas, por aquilo que são, não por aquilo que seus válidos inimigos entenderam, ou puderam entender que fossem. E isto, acima de tudo, para o nosso próprio bem. Olha, o Cláudio Abramo faz uma resenha dizendo o seguinte: não li e não gostei. Não li e não gostei. Não fala nada. É uma resenha que ele não escreve a resenha. O Chazin então passa em branco. Toda a esquerda só o atacam, dizendo que ele estava reinventando o integralismo e, na verdade, quando o Chazin é entrevistado por um célebre jornalista na época, você lembra dele? O Getúlio Bittencourt, que era astrólogo, inclusive do Collor, e o nosso amigo Getúlio faz uma bela entrevista de página inteira na Folha, e o Chazin vai expondo o que vem a ser a ideologia. E aí batendo contra a academia, porque a ideologia é colocada, ou era colocada, como algo falso. E a ciência o verdadeiro. Isso está naquele livrinho da Marilena Chauí sobre o que é ideologia, né? da Brasiliense. Então o Chazin vai colocando esses trabalhos, e aí eu pego, né, o trabalho da Marilena Chauí e do próprio Giba e vou contrastando com a ideia que o Chazin chegou. Né? A ideia que o integralismo é uma forma romântica de oposição ao capitalismo, mas uma oposição, por favor, pequeno-burguesa. Uma oposição que o rumo à terra, e mesmo aquele símbolo do Curupira, que é um índiozinho, olha a simbologia integralista. É um índio com os pés voltados para trás, com cabelo, que nem de roqueiro, verde, e outro cabelo amarelo, quer dizer, a bandeira estampada, que quando ele anda, vai para trás. Porque qual é a ideia do Plínio Salgado? Tudo que vem do litoral é exterior. Nós não devemos aceitar as importações de ideias. E nós temos que criar uma ideologia própria, mas que quanto mais ela caminha, mais ela volta para trás. E eles pegam uma ideia que está presente já na Europa, na ação católica, está presente com aqueles russos que o Lenin mandou para fora do país, né? Que era o caso do Nikolai Berdyaev, que o Berdyaev diz que toda vida é aquela que vai para trás. Quer dizer, é o volver, é o rumo à terra. E aqui no Brasil, o rumo ao oeste, o rumo à terra, essa ideia do Curupira, e quanto mais caminha ele vai para o sertão, ele foge do litoral e, portanto, da influência europeia estrangeira, e como dizemos, externa ao país. Né? Então, isso faz com que a dona Chauí também adote essa perspectiva, mas ela usa outro termo. Ela fala que foi possível o mimetismo porque o autoritarismo forma uma forma vazia que você pode preencher de conteúdos autoritários. Então ela usa aquela mesma vertente, né, que o Chazin criticou num capítulo sobre o que é o totalitarismo, o que é o autoritarismo, que a Lívia trabalhou com vocês, que essa concepção autoritária é ela o buraco pelo qual a ideologia penetra. Então, quer dizer, como é que é possível eu explicar o mundo por uma entrada de uma dissimulação tática que faz com que essa teoria seja determinada por valores externos e internos? Então ela dirá, a Chauí, né? Assim, em lugar de assumirmos a indeterminação inicial pela qual haverá processo, supomos que no ponto de partida do caminho histórico do trabalho teórico, tudo já está determinado. Então ela critica o Chazin com essa noção do capitalismo hipertardio, que ela fala, olha que você fala que é hipertardio, tardio, você já está definindo a priori. Então ela acusa o Chazin de apriorismo. Mas, no entanto, ela continua,
Chauí se mantém presa, né, às formulações da analítica convencional, se esforçando em demonstrar que essa importação é determinada pelo ritmo internamente necessário do capitalismo brasileiro para ajustar-se ao compasso da música internacional. É coisa de que não duvidamos, né? E ela não põe em discussão se a doutrina integralista é produto ou não do mimetismo. Não sei se vocês estão entendendo. Ela fala que é mimético, mas como é uma ideologia autoritária, ela é preenchida por conteúdos locais. A própria ideologia autoritária leva a um ponto que você preenche por determinações da realidade. Bom, tal como no caso do conceito de totalitarismo, esse construto subjetivo não nasce desprovido de determinação social. Uma vez, como especifica a crítica ontológica, a noção de totalitarismo nada mais reflete que o liberalismo com sinal trocado. Então, acho que a Lívia deve ter trabalhado com essa questão. E o Chazin dirá que, pondo como equivalência determinações e fenômenos históricos diferentes, é óbvio que, se você faz isso e põe como uma determinação do autoritarismo, você não elabora a questão da hegemonia de classes que todo Estado apresenta. Então, o Estado aparece como algo a ser preenchido, e não algo que nós possamos compreender pelas determinações classistas da realidade. Então ela dirá, né, apoiando-se nas reflexões de Lefort, né, que a posição do Salgado, mesmo ele sendo um criador da vida de Jesus, ele leva isso para enganar o destinatário. Quer dizer, é como se eu falasse daquilo que eu não penso para ocultar o meu pensamento autoritário. Então, ela se preocupará agora com essa determinação do destinatário. Quer dizer, que a ideologia é remetida para um público. Quer dizer, eu falo de acordo com o público. Então, ela escreverá, sem dúvida, um texto como Sofrimento Universal, ciclo de conferência de Salgado, para os católicos portugueses, é prova de que o catolicismo é um elemento tático ideológico. Ó, um elemento tático, se o cara é cristão, é católico, é coroinha, né? Vocês estão entendendo? Então, toda essa explicação não extrai a determinação social e a função social dessa ideologia. E o Chazin, percorrendo isso, ele vai encontrar uma determinação muito interessante, e eu não vou poder falar tudo para vocês, mas o nosso Astrogildo Pereira escreveu o Manifesto da Contra-Revolução. E nesse Manifesto da Contra-Revolução, ele fala que o integralismo é uma utopia reacionária. E isso ele escreve em abril de 31. Em janeiro de 31, o Manifesto dos Legionários Revolucionários de São Paulo tinha elaborado uma posição que não tinha autoria, mas que depois nós ficamos sabendo, quer dizer, os historiadoras, que é o Plínio Salgado que escreveu. E o Plínio Salgado desenvolve uma tese que o Chazin detectou, mas isso ele não conhecia, esse manifesto, na época, né? O Chazin detecta que a grande determinação que está ali é quando o Plínio Salgado desenvolve a diferença entre civilizações geológicas e civilizações geográficas. E como o Brasil não é uma civilização geológica, porque ele não tem petróleo, ferro, como as civilizações inglesas, etc., ele não caminharia para a industrialização. Ele seria, portanto, uma civilização geográfica. E a civilização geográfica é que tende para o teor telúrico da Terra. Quer dizer, a nossa determinação é telúrica. A nossa determinação vem da Terra. E, portanto, da pequena propriedade. Aí você tem à luz a determinação social da ideologia. Porque o meu amigo Giba diz o quê? Que é uma ideologia burguesa, subordinada ao imperialismo, que quer dizer que quer eliminar o imperialismo, mas tático. Outro truque da academia para explicar a natureza ideológica da realidade. Então, nesse sentido, o Chazin vai definindo, e eu vou, Rodolfo, passar para você, né? Ele vai colocando isso, que essa ideia do recurso
mimético, não aprendeu as determinações histórico-concretas. E o próprio Miguel Reale, mais à frente, no seu livro de memórias, ele dirá, numa forma muito curiosa, de quem leu o Chazin, né? Ele dirá assim: como já observei, a ação integralista brasileira, que foi uma frente de direitas, onde tinha um complexo de direitas. Veja que nós temos no Brasil um processo que as direitas não se unificaram. Elas vão se unificar agora que tem a cláusula de barreira, quando os partidos serão, os mais rebaixados não terão acesso ao parlamento, mas entrando no PSL eles terão uma dada consistência. E só que a ação integralista era antiparlamentarista. Ela queria um Estado integral que fosse a exclusão de todos os partidos. Por isso que depois o pessoal fala que o Getúlio Vargas, em 1937, adota a perspectiva integralista, que é a tese também da Chauí e outros. E a Chauí compara pelo destinatário. O Getúlio Vargas foi o vencedor porque ele cooptou a classe operária. E os integralistas erraram porque eles queriam cooptar a classe média. Então aí está a diferença para ela. Então o Chazin vai dizer que esta corrente, nessa frente, e assim como o Miguel Reale falou, que eles eram malucos de pedra. Gente, é o Miguel Reale falando. Porque eles eram contra a incipiente industrialização que o Brasil teria. Então o integralismo era anti-imperialista. O objeto que eu estudei, o Gustavo Barroso, era Brasil, colônia de banqueiros. E depois o antissemitismo. Ele traduz para o Brasil o protocolo salustiano. E é típico o pensamento atual. Porque quando teve o Congresso em Berna de 1934, eles colocaram que aquele texto, os protocolos de Salustiano, era uma falsidade, a maior falsidade já feita pela humanidade. E o Gustavo Barroso, que introduz os protocolos e põe o antissemitismo no integralismo, ele fala, mas esperem, mesmo que esse livro seja inteiramente falso, ele contém muitas verdades. Né? É como pensa a direita hoje. Né? Quer dizer, tudo retorna-se até, Rodolfo, aquele general que retoma o Gustavo Barroso, os integralistas, o próprio... maior historiador do Brasil. Maior historiador, o militar aqui ligado ao Bolsonaro falou outro dia, né? Que o Gustavo Barroso, que era por favor, ele tinha o Dodge no meio, porque a mãe dele era alemã, mas a mãe morreu quando ele era menino. Então aquela tese que ele foi nazista porque a mãe era nazista, não tem uma passagem pelo sangue. Né? Inclusive porque o pai dele era o criador do curso de francês do Ceará. Então, esse vínculo. Bom, então para encerrar, eu teria muitas coisas para dizer para vocês, mas que o Chazin busca essa determinação da utopia reacionária, né? E o sentido do desesperado esforço pliniano de persuasão, cegando-se para a evidência de que se não podia convencer, isso não seria suficiente, nem muito menos para Plínio Salgado deixar de querer de propor exatamente aquilo pelo qual se esforçaria decididamente por persuadir. O capitalismo industrial, indo até o final, cai no capitalismo estatal, de Estado. E o capitalismo de Estado é o preâmbulo do socialismo. Então o comunismo tem um pezinho no capitalismo. Por isso que nós temos que frear o capital industrial no Brasil. E aí diz o Miguel Reale, como imbecis nós éramos. Obrigado. Vocês estão aplaudindo, vi adesão ao integralismo? Assistam O Soldado de Deus, tudo bem? E também assistam ao lado do fascismo todos os dias dos russos. E depois, A Revoada das Galinhas Verdes, né, do nosso Abramo, o do meu querido Giba, o Ideologia Curupira, nem Rothschild, nem Trotsky, do Marco Shore, e o meu amigo Calil, que tem feito estudos sobre o integralismo, e o Leandro, que é professor de uns guris que estão aqui, que foi nosso aluno aqui do doutorado e fez uma tese também sobre o Plínio Salgado. Obrigado. Obrigado, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas.
Então, para mim é um privilégio estar aqui, poder falar um pouco desse doutorado do Chazin. Eu estou um pouco nervoso também, mas eu vou entrar o tema. O Raul pediu para eu analisar um pouco o capítulo 3 da tese de doutorado do Chazin, que é propriamente o capítulo sobre o signo da ação integralista brasileira. O Rago colocou já elementos que está na apresentação do doutorado, faz a crítica, a analítica, sobretudo do Elgio Trindade. Eu vou passando os livros para vocês aí, se vocês quiserem. Também a gente vai tendo tempo. E que essa analítica que vai identificar o fenômeno do integralismo brasileiro, a partir do que o Rago comentou, essa aproximação mimética, ele vai buscar então nessa reprodução de elementos do fascismo como o fator determinante do integralismo, e o Chazin vai fazer uma espécie de contratese ao Elgio Trindade, como o Rago colocou, atentando para esses delineamentos marxistas, marxianos, de perfil lucatiano, de que é importante para analisar a ideologia atentar para esse solo histórico-social daquela emerge. Então essa usina societária brasileira que é da onde emerge, onde ocorreu a erupção da ideologia integralista. Então não é cabível comparar